Antes de eu entrar nesta palavra, irmãos, antes de eu entrar nesta pregação, eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus vem falando e o que Deus me revelou. E agora esta manhã me fez lembrar, e eu sempre, todas as coisas que Deus compartilha, eu sempre espero no Senhor o tempo certo e a hora certa, porque nem tudo que às vezes é revelado, nem tudo que às vezes é falado, e nem tudo que às vezes é nos trazido, que o Senhor nos traz, é para o momento que a gente quer, mas para o tempo de Deus. E é por isso que nós temos o Espírito de Deus, para discernir as coisas que são, e principalmente o tempo do Senhor. Isso é muito importante, irmãos, a gente ter Espírito, o Espírito Santo, discernimento do Espírito, até para discernirmos o tempo de Deus, para que a gente não se precipite, não avance e nem também se atrase no tempo de Deus. Por isso que é maravilhoso, o apóstolo Paulo, ele nos exorta, ele nos ensina, ele nos instrui, chama atenção continuamente da igreja, chamou a atenção continuamente da igreja de Efésios: viva no Espírito, ande no Espírito, aprenda a viver no Espírito, a andar no Espírito, porque é Ele que entende da mente de Deus, é Ele que compreende a vontade de Deus, é Ele que compreende os planos de Deus, é Ele que sabe verdadeiramente como é que se diz, agir no tempo certo e na hora certa, é Ele que conhece toda a promessa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também, Ele é o executor, Ele é o responsável para a realização, para trazer tudo que está oculto e escondido, tudo que está no mundo espiritual, para nos revelar no mundo físico, principalmente aos seus ungidos e às suas ungidas, que somos nós, a igreja do Senhor. Isso não é privilégio para o pastor, para o apóstolo, para o missionário, para a pastora, para as missionárias, para a profeta ou para a profetisa, irmão. Isso é para todos nós. O Espírito Santo está à disposição do corpo de Cristo, está à disposição da obra do Senhor, para aqueles que verdadeiramente se atentam. Este é o segredo. Colossenses capítulo 3 diz: olha, se preocupai, buscai as coisas do alto, focai vossas mentes, seus olhos, seus corações nas coisas do alto, porque tudo que está no alto reflete aqui no baixo. Quando você anda no Espírito e vive no Espírito, o que acontece? Quando você aprende essas coisas, o que acontece? Você vive o céu na terra. Lembra da oração? Venha o teu reino e a tua justiça, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Sabe o que quer dizer isso? Quando você vive no Espírito, anda no Espírito, está andando na direção certa do que Deus te chamou para andar, para viver, Ele está dizendo o seguinte: o reino vem em você. Como Jesus disse para os discípulos: agora, nessa nova aliança, nesse novo tempo, o reino de Deus chegou a vocês, está em vocês. Então o Senhor quer dizer o quê? O Espírito Santo, irmãos, em nós, Ele está debaixo do governo, Ele é o governo. É Ele quem dirige, é Ele que nos guia. O governo chegou a nós, está na pessoa do Espírito Santo. O reino de Deus está na pessoa do Espírito Santo. O que Ele quer agora é o seguinte: que nós entendamos, que nós atentamos, que nós buscamos o suficiente para que nós possamos ouvir, entender, compreender e ouvir Sua voz para andar na direção certa, está alinhado com o reino, está alinhado com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo exortou a igreja dizendo: viva no Espírito, para que vocês possam entender o espiritual.
Para você, quando a Bíblia diz entender o espiritual, irmão, é entender todo o propósito de Deus. Quando você vive no Espírito, Deus revela a você todo o seu propósito para a tua vida e para aqueles que te rodeiam. Então você não começa só a viver, você começa a viver o propósito. Você começa a entender a vontade de Deus e andar no caminho da vontade do Senhor. Você começa a andar na direção certa, corretamente. Você começa a entender os pensamentos de Deus, até mesmo como Deus vai fazer, da forma que Ele vai fazer, como que Ele vai agir e da forma que Ele vai agir, irmão. E o mais interessante ainda mais, você nunca é pego de surpresa nessa vida. Porque tudo que está oculto, a Bíblia diz, tudo que está oculto, que está nas trevas é trazido para a luz. Então até os seus inimigos, até os seus adversários ao seu teu redor, como um leão, como a Bíblia diz, que runge como um leão ao seu teu redor, louco para te tragar, ele é desmascarado. O Senhor te dá a revelação, te dá o discernimento para verdadeiramente compreender. E muitas vezes o inimigo, irmão, ele não vai aparecer com cara de diabo. Ele não vai aparecer com aquela cara feia. Ele não vai aparecer com aquele dragão que você imagina. Ele não vai aparecer como aquela pessoa de capa preta, vermelhão e um chifrão enorme. Ele não vai aparecer para você de forma que te assuste e que desespere você. Ele não apareceu para Jesus dessa maneira. O apóstolo Paulo mesmo diz que o diabo, nos nossos últimos dias, em cada último dia da nossa vida, o diabo, ele vai se transfigurar em anjo de luz para enganar o seu povo. E às vezes ele aparenta dessa maneira. Como assim, pastor? Ele muitas vezes pode estar atrás de uma voz, de uma palavra de um amigo seu ou de quem te rodeia. Sabe aquela palavra que não está de acordo com a palavra de Deus? Você já pode discernir como uma palavra fora do contexto, que não é de Deus, e se não é de Deus, é de quem? É produzida na mente da pessoa como do diabo. Lembra-se quando Pedro tentou interferir no plano de Jesus ir para a cruz, de Jesus ir morto? O que Jesus repreendeu? Pedro, um bom homem, um bom servo, um bom discípulo, lado a lado com Jesus, só queria defender ele, que sacou da espada, arrancou a orelha do soldado, de boas intenções, queria proteger o mestre, queria poupar o mestre da morte, queria poupar o mestre do sofrimento, da perseguição, porque ainda eles não tinham entendido o propósito de Deus da cruz. Eles não tinham ainda compreendido, os apóstolos, não tinham os discípulos, ainda não tinham compreendido a grandeza da obra da cruz, o propósito da redenção. Então Pedro, nas suas boas intenções, tentou interferir no plano de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus andava no Espírito. Jesus andava no Espírito e vivia no Espírito, e naquele momento ele teve a revelação. E o que ele disse para Pedro? Ele foi lá, curou a orelha do discípulo e disse para Pedro: afastai para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando de Pedro, porque Jesus sabia que a luta dele não é contra a carne nem contra o sangue, mas ele estava falando das intenções de Pedro, os pensamentos de Pedro, a palavra de Pedro estava interferindo no propósito. E muitas vezes é isso que nós precisamos discernir no mundo espiritual. Quando uma palavra, quando um conselho, ele vem de Deus, quando o conselho, ele vem para te ajudar, quando um conselho, uma palavra, vem para te edificar, quando uma palavra vem para mudar a sua vida, quando a palavra vem para verdadeiramente para o teu bem, nós precisamos estar sempre. Por isso que a Bíblia diz: viva no Espírito. Ele não diz você andar no Espírito de vez em quando, ele diz viva constantemente.
para quando esse mal, o diabo planejar esse tipo de pensamento, projetar na mente ou na boca de alguém alguma palavra que quer mudar você de caminho, que quer, como é que se diz, te humilhar, ou que quer, ou parece boa, quer te levar para um outro bom caminho. Como eu já disse aqui, quantas propostas eu já recusei, maravilhosa, proposta que ia me colocar em um status financeiro muito bom, mas eu discerni da parte de Deus, e o dinheiro não faz mal a ninguém, dinheiro é bênção de Deus, mas nós precisamos discernir o propósito. Quer dizer, aquele convite, aquele propósito, aquela grande porta que parecia uma porta bem sucedida, uma porta que ia me levar talvez para um status financeiro muito bom, mas não era de Deus. Então o que adiantava? E o Espírito Santo na hora me incomodou muito forte e disse: nega, porque isso não vem de mim, isso não é preparado por mim. É o diabo preparando uma situação, uma porta para te derrubar, para te levar à ganância, talvez para te derrubar do propósito que você tem andado, que é ser fiel, que é ser obediente, que é ouvir a minha voz. E o diabo, irmãos, muitas vezes ele vem tentar, justamente não é como um monstro para nos assustar, não. Ele vem de forma sutil através dos homens. Porque o diabo também precisa de uma pessoa para cumprir o seu propósito. Ele não vem como um fantasma, ele não aparece para ninguém como um fantasma, ele precisa de um corpo. O diabo precisa de um corpo, de uma mente, de uma boca, ele precisa de uma alma para poder cumprir seu plano e seu propósito, da mesma maneira que Deus precisa de nós para cumprir suas promessas. Amém? Amém. E eu quero trazer uma palavra do Senhor. Deus falou ao meu coração, trouxe-me uma revelação que não vou dizer que me preocupou, porque tudo que vem de Deus nos alegra. Mesmo que ela seja uma visão terrível, ela faz parte de livramento, ela faz parte de uma instrução, ela faz parte de uma orientação, ela faz parte de um propósito maior, porque nada nos vem até a nós que nós não podemos suportar e vencer. Amém? E Deus falou, amados irmãos, ao meu coração: diz para a minha igreja que eles são os meus escolhidos. Diz para ele que eles foram escolhidos antes de toda a criação do mundo. Eu já tinha escolhido um por um, antes de formar eles no ventre de vossas mães, eu vos escolhi. Mas o Senhor ainda dizia mais: eu não somente vos escolhi, mas eu também vos comprei pelo sacrifício, pela morte, pela ressurreição, pela vida do meu filho, eu vos comprei. Diga para a minha igreja que eles são meus. Não são somente escolhidos, eles são meus. Diga para a igreja, para os meus filhos, que eles são meus, propriedade exclusiva minha. Eles não são mais deles mesmos, e nem mais deste mundo, eles são meus. E o Senhor continuou dizendo: diz para a minha igreja que eu preparei, trouxe eles para algo maior, para algo profundo, não para viver na superfície e nem muito menos no raso. Diga para eles, o Senhor manda te dizer, que Ele te chamou para algo grande, para algo profundo, para algo desconhecido que talvez você não conheça, mas que é grande,
que é profundo na tua vida. Diga para a minha igreja que eu vos chamei para a obediência, que eu vos chamei para a fidelidade. Diga para a minha igreja, o Senhor mandava dizer para os irmãos, diga para a minha igreja que eu vos chamei para a santidade. Diga para a minha igreja que eu vos chamei para a comunhão e para a intimidade comigo. Diga para a minha igreja que eles não conhecem nem o presente, nem o futuro. Diga para a minha igreja: se preparai, se preparai, porque os sinais estão vindo. E não para tempos melhores. O Senhor manda dizer: prepara a minha igreja, manda a igreja despertar, fala para a minha igreja acordar. Porque o inimigo tem preparado, porque o inimigo tem preparado, porque o inimigo tem projetado tempos difíceis que estão para vir. Diz para a minha igreja que eles precisam se preparar, porque virá, dentro em breve, o Senhor manda alertar a igreja, muitos reinos, muitos, têm vivido de forma mundial. Prepara, irmão, grava essa palavra no teu coração, guarda essa palavra para você estar orando, intercedendo e se preparar, para dizer lá na frente, que você não sabia nada, e que Deus não te alertou para nada, e que tudo pegou você de surpresa. Deus está trazendo para esses tempos, que vai haver uma mudança mundial de governo. Por isso tem vindo, o Senhor mandava dizer, antes da justiça vem o juízo. O juízo de Deus veio para o mundo inteiro. Os governantes, os reinos do mundo inteiro estão em confusão, estão em colapso, não sabem mais o que dizer. O que era grande se tornou pequeno, o que era gigante não se tornou nada, e estão em confusão, e vão continuar em confusão. O juízo de Deus tem vindo, amado irmão, para a terra. O Senhor manda dizer, isso é juízo, isso é juízo de Deus. Deus tem entregue, a Bíblia tem falado, Deus tem entregue, tudo aquilo que está fora do propósito, tem entregue as paixões, as divisões, a mentira. E por isso muitas vezes essa confusão de mentira, esses argumentos, essa divisão, país contra país, um tentando engolir o outro, um tentando ser maior que o outro, um tentando entrar na vida do outro. Amado irmão, está caminhando, e a Bíblia diz para nós ficarmos atentos. O Senhor mandou despertar nesta manhã a igreja, atento para isso. Nós temos visto os jornais, nós temos visto o que tem acontecido. Deus tem colocado diante dos nossos olhos, irmão, para não deixar nós inocentes, para não falar depois da tribulação, das circunstâncias, dizer que Ele não te preparou para o tempo, que Ele não te preparou para o tempo. Então o Senhor manda te dizer, é tempo. Se estão pregando tempo de paz, o Senhor está dizendo para você, cuidado, porque não é tempo de paz, é tempo de espada. A espada
significa a justiça do Senhor. É Deus fazendo justiça na face da terra, e eu e você estamos inclusos nessa situação, e Deus tem permitido que Satanás reine, como disse lá em Israel, quando Israel desobedeceu, quando Israel se rebelou contra Deus, o que Deus permitiu? Um espírito de confusão no meio deles. E aonde há confusão, a mentira, a calúnia, a injustiça, há interesses próprios. E nós temos visto isso, amado irmão, nos alertando. E por isso o Senhor manda dizer e alertar nossas vidas, a mim e a você. Prepare, tire os teus olhos. E o Senhor me disse: eu conheço os vossos pensamentos e sei por onde têm andado os vossos pensamentos. Eu sei por onde têm andado os vossos corações. Eu sei qual tem sido os interesses, as intenções dos teus pensamentos e dos teus corações. O Senhor está trazendo um alerta, irmão, que nenhum homem o enganará. Nenhum homem conseguirá enganar. Você engana pastor, você engana missionário, você pode até enganar alguns profetas, você pode enganar qualquer homem, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo. Você engana qualquer um. O que passa pelo teu pensamento, aonde o teu pensamento tem andado, você pode enganar qualquer um. Por onde tem andado a intenção, a motivação do teu coração. Qual é o teu propósito, o teu fiel propósito? Qual é a prioridade da tua vida? Deus manda te dizer: eu conheço você como ninguém. Endireita as tuas veredas, endireita teus pensamentos, abandona esses pensamentos de mal, abandona essas motivações do mal, e o Senhor manda te chamar, o Senhor te chama, o Senhor te convoca nesta manhã. Venha para a obediência, venha para a fidelidade, venha para a santidade, venha para a comunhão. Venha viver no Espírito, andar no Espírito. Porque mais tarde o Senhor manda te dizer: possa ser tarde demais. Quando vir a tribulação, e você estiver vindo a tribulação, Deus vai te livrar dela, vai, mas dentro do processo dela. Quando você está na obediência e na fidelidade, Deus te livra da tribulação. Deus não te deixa cair na tribulação. Quando ela não é. Porque, irmão, tem tribulação que é um instrumento para forjar o nosso caráter, para mudar a nossa vida. Tem tribulação que Deus não quer que nós vivamos, mas que nós provocamos. E Deus entrega a gente aquela tribulação. Sabe por quê? A tribulação que muitas vezes vem é a tribulação da desobediência. Você conhece essa tribulação? Que não é do diabo. O diabo simplesmente ela me chamou, né? Como a gente permite. O que o apóstolo Paulo disse? Obedecei a Deus. Tiago diz o quê? Tiago diz: obedecei a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer obedecer e fugir, resistir? Quer dizer, irmãos, esta palavra resistir no grego, no hebraico, significa dar espaço. Deu espaço para o inimigo. Ele não precisa de muita coisa. Ele vem e executa o que ele tem na tua vida. Se Jesus lá no deserto tivesse cedido, não tivesse afiado com a palavra, não tivesse ali no caminho da obediência, no caminho da fidelidade com o Pai, afiado na palavra, ele tinha cedido às tentações
do diabo, porque os seus propósitos não eram ruins para um homem normal, para um homem carnal, não era ruim, era planos bons, era propósito bom, hora de governar, de ser rico, de ter tudo, de ter autoridade e domínio sobre o mundo, era tudo de bom. Mas Jesus sabia que era caminho de perdição. Muitas pessoas estão trocando a glória de Deus, trocando sua coroa de glória, a sua eternidade, trocando a sua vida com Cristo pelo que oferecem, pelos prazeres do coração, pelas perspectivas da mente, pelos pensamentos que o diabo tem gerado em você. Cuidado. O Senhor manda, tem nos exortado, cuidado. Cuidado. Nem toda igreja é igreja de Cristo. Tem umas que são igreja, outras são de Cristo. Como é que eu faço para saber essas coisas, pastor? O Senhor está julgando? Não. Eu estou fazendo um julgamento de acordo com a palavra. A palavra do Senhor disse o seguinte, que quando a igreja, você conhece a igreja pelos frutos que ela produz. Se ela produz fruto de obediência, de fidelidade, de santidade, de comunhão, de amor, quer dizer, e de fé, você conhece a igreja. E ela, no seu própria situação, ela prospera. Porque é um propósito de Deus. Como foi que a igreja primitiva prosperou? As pessoas pensam que ela foi revestida do poder e acabou e ela cumpriu o seu propósito. Não, irmãos. Os apóstolos ali já tinham entendido o caminho da obediência. Eles já tinham entendido o caminho da fidelidade. Eles já tinham entendido o caminho da santidade. O que eles precisavam era uma promessa, o poder do Espírito Santo, para que tudo isso eles tivessem capacitação e poder para viver. Porque somente o Espírito Santo iria ajudar eles na obediência, na fidelidade, na santidade, na perseverança, na fé. Só o Espírito Santo iria ajudar eles a manter a sua vida em Cristo Jesus, fiel ao Senhor. Então não se engane, não se engane, lembra do ditado que nós temos? Não se engane com aparência. Nem tudo, nem todo ouro que reluz, né? É ouro. Nem tudo, aliás, nem tudo que reluz é ouro. Não se engane. E nós precisamos, nesses últimos tempos, a estarmos atentos, com o espírito de vigilância, sempre acesa, sempre esperta, com espírito de vigilância, de sabedoria, de discernimento. A palavra do Senhor diz: buscai a Deus sabedoria, buscai discernimento, para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é falso, o que é verdadeiro. Paulo mesmo exortou a igreja de Efésio e disse para a igreja: olha, nos nossos tempos, tome cuidado com doutrina de demônios, com o evangelho a qual eu não prego a vós. Cuidado com esse evangelho que estão espalhando aí. Muitos estão buscando interesses. Como se diz, tem cara de santo, mas de santidade não tem nada. Tem cara de fé, mas não tem nada. Não vemos o resultado da fé. Nós não precisamos ter aparência, irmãos. Nós precisamos ter vida com Cristo. E o Senhor tem nos alertado. E esta é uma palavra profética para o dia de hoje.
vai haver uma grande mudança, irmão, no Brasil e no mundo. Mudança presidencial. As pessoas estão pensando que vai ser fulano, que vai ser cicrano, que vai ser beltrano. Muitos vão se espantar o que Deus vai fazer. Porque quem coloca no trono é Deus, quem tira do trono é Deus. Quem coloca para reinar é Deus, quem não coloca para reinar, quem tira do reino é Deus. E Deus tem permitido, sabe para quê? Para mostrar para o mundo. Sabe para quê? Para que o mundo, ele pare no momento e se enxergue, seu orgulho caia, a sua soberba caia, e ele entenda que o único governante dos céus e da terra é o Senhor. Para que o mundo saiba, o temor do Senhor seja recuperado nas nações, o temor do Senhor seja restabelecido nas nações. Foi isso que o Senhor me disse, que o arrependimento venha sobre as nações. Não pensa que Deus vem com a ira dele, com a situação, irmãos, como eu estou falando aí, para poder destruir as nações. Não, é para poder corrigir. Deus só disciplina quem Ele ama. O juízo de Deus nunca veio para a terra para acabar com ela. Vai acabar com os tolos, vai acabar com os orgulhosos, vai acabar muitas vezes com aquilo que já está fora do propósito de Deus, que resiste a persistir, a lutar contra tudo que está se levantando contra o plano, o propósito de Deus. Vai cair por terra. Sabe por quê? Porque nenhum dos seus planos, a Bíblia diz, nenhum dos seus propósitos, nenhuma das suas promessas serão frustradas. Se cumprirá, e nós vamos ver nações como estão vendo aí. De outra vez eu disse aqui, muitas vezes Deus havia falando comigo já há tempo a respeito da Venezuela, que Deus iria destruir o altar, ia destruir o reino da Venezuela, ia destruir o reino, todos os reinos que está ditatorial, que está massacrando o povo, que o povo está sendo humilhado, que o povo está fugindo para outras nações, para buscar alimento, para buscar oportunidade, aonde o povo tem sido humilhado. Lembra de Moisés? Qual foi o propósito de Moisés libertar o povo do Egito? Você se lembra? Por quê? Porque o Egito, Faraó tinha colocado o seu projeto, o seu plano ditatorial ali, de ditador, de oprimir o povo, de explorar o povo, de humilhar o povo, de usar o povo como massa de manobra para os seus fins, para os seus desejos, para os seus delitos. Era isso que Faraó estava vendo, e a Bíblia diz que Deus já tinha ouvido o gemido daquele povo, tinha ouvido o gemido daquele povo, a humilhação, e aquele povo, apesar de ser desobediente, apesar das maus escolhas, apesar dos seus maus caminhos, Deus o amava, e Deus tinha plano para aquela nação. Era um povo dele, aos olhos dele era um povo dele. Então, amado irmão, eu e você somos um povo de Deus. Há um povo de Deus na face da terra. Deus tem me levantado pelas manhãs. Deus tem me levantado pelas manhãs e diz: interceda pelo Brasil. Não pare de orar pelo Brasil. Não pare de orar pelas nações. Não pare de orar pela minha igreja, porque eu preciso manter a minha igreja de pé. O que estão caído eu vou levantar. O que estão fraco eu vou fortalecer. O que estão necessitados eu vou suprir. Mas eu vou colocar a minha igreja de pé para o combate final. Eu vou levantar minha igreja para combater o bom combate, para invadir, para tomar posse, para avançar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor me dizia: adverta, vá, corrija a igreja, mostre para a igreja, que o mundo não é
um parque de diversões, que o mundo, a vida cristã não é uma Disney, a vida cristã não é uma Disney, não é um parque de diversão, não é um mar de fantasia, não é um projeto de Branca de Neve, de princesa, que tudo é mil maravilha, não é um projeto de mil maravilha. E por isso a igreja, irmão, tem dormido, tem cochilado, sabe por quê? Porque o que vem sobre ela, do alimento que ela tem tido, alimento de paz, está tudo jóia. O cristianismo permissivo, Deus me ama, Jesus é graça, o Senhor é maravilhoso, e Ele me entende, Ele me compreende, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que eu sou falho, e não faz nada para mudar. Essa igreja, irmão, que acha a igreja da permissividade, que permite tudo, que acha que Deus está aceitando tudo, está aceitando ela do jeito que é, não. Deus não aceita ela do jeito que ela é. Deus chamou a igreja para ser do jeito que Ele quer. Não é do jeito que ela é do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, segundo os seus planos, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Não é segundo o que nós imaginamos. Nós queremos paz e viver sempre em paz. Queremos vida abundante, queremos uma vida revelada. Amém? Deus tem cumprido, tem te dado tudo. E aí, acabou? E a sua vida em Cristo? Cadê a parte? Cadê a parte da vida em Cristo? Cadê a parte? Você esqueceu da Bíblia? Aquela parte que diz assim: aqueles que querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você tem se esquecido da vida que Deus tem te colocado como um princípio de fé, como uma ordem de viver, uma maneira de viver. Quer viver em Cristo, quer viver na obediência, na fidelidade, na santidade. Você não sabe que você é um povo separado de Deus? Que você não tem mais nada a ver com este mundo? Será que a gente ainda não leu nas escrituras que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez de novo? Que a nossa natureza agora em Cristo Jesus é buscar uma natureza segundo a vontade de Deus, não mais segundo a mentalidade do mundo? O que Jesus disse? Aqueles que buscam tais coisas para os seus deleites, aqueles que buscam tais coisas para os seus próprios interesses, são os homens mais miseráveis que eu conheço nessa terra. Porque tudo isso é passageiro e passa. Tudo isso passa. O inimigo pode te destruir por causa disso, irmão. Eu já tive experiência suficiente de Deus dar tudo que aquele homem queria, tudo que aquele homem desejava: paz, alegria, deleite, prosperidade, tudo, uma estrutura maravilhosa, e ele abandonou os caminhos do Senhor. Tempos depois volta o homem para a casa do Senhor, se lamentando que havia perdido tudo que Deus havia dito, que Deus havia dado. Sabe por quê? Desobediência, infidelidade, não entendeu o comprometimento dele com Cristo. É por isso que Jesus fala na parábola, é por isso que Jesus fala lá em João, a respeito da casa construída em areia e construída na rocha. Se você busca somente segundo os seus interesses, irmãos, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se e endireita as tuas veredas com o Senhor. Porque você não vai conseguir resistir os tempos. E outra,
Deus não dá continuidade no seu propósito na desobediência. Deus não dá continuidade na sua obra na desobediência. Lembra-se da parábola da casa? Vocês já leram? Vós, quando começarem a construir essa casa, sejam prudentes, sejam sábios, tenham discernimento. Para quando vocês começarem a construir, não deixe a construção no meio do caminho. E é assim, irmão, aonde você quer terminar a obra, você quer que Deus chegue até o final da tua obra, até o final da construção do que Ele iniciou na tua vida, como diz a palavra, Deus é fiel. Ele começou a boa obra e é fiel para terminar. Ele prometeu. Todo mundo gosta dessa palavra, não é verdade, irmão? Essa palavra não é uma bênção? E nós compreendemos ela é assim, né? Deus é fiel, Ele começou a boa obra, então Ele vai terminar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós não compreendemos isso daí. Pensa que Deus vai concluir a obra de qualquer jeito. Do jeito que você está, Ele vai concluir. Seus pensamentos longe dos caminhos dEle, os teus pensamentos longe do propósito, da obediência, da fidelidade, da prioridade que é servir a Deus de verdade, ser um verdadeiro cristão, viver a fé, viver a obediência, viver a palavra, viver na fidelidade, viver na santidade, entender que você é separado disso, ter uma mente transformada, uma mente renovada em Cristo, ter sua alma totalmente restaurada e curada em Cristo, e ter o seu coração, como disse Davi, Senhor, dá-me um novo coração, um coração contrito, um coração aquebrantado, contrito, um coração ali, dependente de Ti, e um espírito regenerado, reto na Tua presença. Aí Deus cumpre, continua a obra e cumpre todas as promessas que Ele prometeu. Deus não cumpre, não vai terminar a obra se não houver obediência, fidelidade, se não houver fé, se não houver santidade, se não houver a vida com Cristo. Deus não vai cumprir promessas se não houver obediência, se não houver fidelidade, se não houver santidade, se não houver uma vida de oração, se não houver uma vida do viver a palavra, do viver em Cristo. Não tente você fazer um plano para você, uma ideia na sua cabeça, que servir a Jesus é do seu jeito. Eu vou dar tanto dia para Deus, está bom demais. Eu vou fazer isso, está bom demais. Eu vou fazer aquilo, está bom demais. O que eu estou fazendo está bom demais. Não se engane, irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você não é mais somente um filho. Você é um soldado de Cristo. Leia lá em Timóteo lá. Eu vou ler lá em Timóteo capítulo 2. Diz assim: meus filhos, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Vocês me ouviram ensinar a verdade confirmada por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las aos outros. Suporte comigo o sofrimento. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa se envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizeste, não poderá agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Entendeu? Pegou a visão? Pegou a visão de Deus? Não tem aquele negócio que hoje está aí, irmão? Pega a visão. Pega a visão de Deus. Pega, irmão, isso para a tua vida. Ele te chamou como um soldado. Sabe por que soldado? Porque o apóstolo Paulo aqui, Timóteo aqui está falando a respeito de guerra.
Se você só chama uma pessoa de soldado, se é guerra, né? Um exército, um combatente, um lutador. Você só chama um atleta que corre, não é assim? Você não vai chamar um atleta que não é atleta. E Deus está nos chamando o quê? Paulo está falando o quê? Timóteo aqui está falando o quê? Está exortando a igreja, dizendo o quê? Olha, saiba vocês, entendam, nós somos exemplo, nós passamos por sofrimento, nós passamos por graves tribulações, fomos perseguidos, injuriados, temos experiência suficiente, temos uma vida realmente a qual serve como testemunha para vocês. Então siga o exemplo que ele está dizendo aqui, siga o exemplo para quem tem um testemunho de vida. Não se baseie sua vida cristã para quem não tem um testemunho de vida, que só tem filosofia teológica, que só tem letra, é cheio do conhecimento de Cristo, vem à igreja, canta, vai para casa, vai e volta, mas a vida dele é um sepulcro vazio. Não tem nada de Deus lá dentro, não tem nada de Jesus lá dentro, só são confessadores de Cristo, mas não creram no coração, confessaram Jesus como seu Senhor, mas não creram no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor. Porque quando você crê no teu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele torna o seu general, Ele torna o seu governante. E você está debaixo da doutrina dele, está debaixo, como disse aqui a palavra do Senhor, está debaixo do seu general. Como diz a respeito do atleta, está debaixo das suas regras. Irmão, nós fomos chamados para sermos um bom combatente, um soldado de linha, um soldado ali, um soldado de linha, um soldado firme, um soldado separado. Não tem, em todo o país não tem um soldado, um exército de elite, muito bem treinado, que vai para as causas, que vai para as batalhas específicas. Você foi chamado em Cristo para uma batalha específica de reino, para uma batalha específica, irmão. Você não está em um parque de diversão, você não está vivendo em mar de rosa, você não está vivendo em um mundo de fantasia. A Bíblia diz que você vive em um mundo que jaz o maligno, e que o diabo está ao teu redor, louco para te tragar. E aonde não há desobediência, aonde há desobediência, aonde há infidelidade, aonde não é perfeição, irmão. Deus não está falando de sermos perfeitos. Deus está nos falando que o nosso propósito, que a nossa mente, que os nossos olhos, que a motivação do nosso coração, o nosso propósito maior, o nosso primeiro propósito maior, que venha motivar o nosso coração, que seja a maior motivação da nossa vida, seja obedecer a Deus, seja ser fiel a Deus. Que a nossa maior motivação, que os nossos olhos, nossa mente esteja nele, seja a nossa maior motivação de obediência, de fidelidade, de entender o que é santidade, de entender o que é uma vida de comunhão, intimidade com Deus, de entender o que Deus, quem é você no reino do Espírito, quem é você em Cristo, como diz aqui Timóteo. Vocês são soldados, vocês estão sobre uma guerra. Existem momentos específicos da nossa vida, irmão, que é batalha, é batalha, que por detrás de muitas circunstâncias, de muitos pensamentos, de muitos desejos, de muitas motivações de corações ao nosso redor. Por isso que o mundo está, sabe em quê? Em depressão, a doença do século. Deprimido, sabe por quê? Frustrado com o ser humano,
decepcionado com o próximo, porque colocaram a sua esperança, a sua perspectiva num casamento, colocaram sua esperança, suas perspectivas num projeto de família, de filhos, colocaram as suas perspectivas numa vida de prosperidade, de ganhar muito dinheiro, colocou a sua perspectiva, amado irmão, nas pessoas boas, colocaram sua perspectiva na justiça do homem, colocaram sua perspectiva na sua profissão, no seu intelecto, na sua inteligência, na sua capacidade, e hoje estão bebendo e comendo da sua condição. A Bíblia diz: conforme a tua alma imagina, assim tu serás. Comerás dela e se alimentarás, comerás dela e beberás dela. E é isso que tem sido a depressão deste século. O povo está frustrado, sabe por quê? Porque a sua visão está em Cristo, porque a sua visão está no reino, porque a sua motivação está no reino, está em obedecer, está em ser fiel, está na vida da santidade, está na vida de oração, está na vida de buscar, como diz a palavra, buscar o seu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz que você busca as demais coisas depois do reino. Ele diz: obedeça e deixa o resto comigo, que eu vou suprir tudo. Se preocupe em me obedecer, em ser fiel, em santidade, em comunhão, em viver no Espírito, em andar no Espírito, em ser cheio do Espírito. Como dizem em Colossenses 3, busque as coisas do alto em primeiro lugar. Leia depois Colossenses 3, vocês vão ver. Irmão, a palavra de Deus aqui, de Gênesis, Apocalipse, nós temos todas as armas, todos os recursos, tudo que nós precisamos para sermos soldadas, sermos vidas em Cristo, mais do que vencedor. Tenho todos os recursos, irmão. Pastor, mas como que eu posso? Finalizando, lá em João diz o quê? Ou lá em Efésios, capítulo 6, 12, se revestir de toda a armadura de Deus. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando, irmão, que você está sob uma guerra, e que você precisa ser um soldado vigilante, e que saiba muito bem o que diz aqui mesmo em 2 Timóteo. Vamos para finalizar, só para não ficar atento. Versículo 15, só para a gente finalizar. Diz o quê? 2 Timóteo 2,15: esforce sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, um bom combatente, um bom soldado, que não tem de que se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra, e que corretamente que ensina e que manuseia a palavra da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Você quer a aprovação de Deus, irmão? Quer a aprovação de Deus? A palavra está dizendo aqui: seja um soldado sábio, prudente, que sabe manusear bem a sua espada, que sabe manusear bem a verdade. Sabe o que é isso? Manusear bem a verdade não é só conhecer a verdade, é viver a verdade. Por isso que lá em Tiago diz o quê? Sejam praticantes, não ouvintes. Sejam praticando a minha palavra, porque quando você pratica, você sabe quais armas você precisa para cada circunstância. Você sabe usar. O que a Bíblia diz em Efésios 6,12? Para quando for chegado o dia mau, o inimigo não sobressaia sobre você. Então quer dizer, uma prevenção. Aqui está falando em prevenção. Se prepare para quando for chegado o dia, vocês possam estar preparados para vencer as circunstâncias, vencer o maligno, vencer o mundo e vencer todas as coisas, conforme a palavra do Senhor diz. Amém, irmãos? Você entendeu como Deus nos ama?
Se Ele não nos amasse, Ele deixava nós a mercê de nós aprender por si mesmo, para ver aonde nós íamos chegar. Entendeu? Deus não ia se preocupar nem com o seu presente e nem com o seu futuro. Mas Deus está falando com a gente que Ele está ligado no nosso presente e está ligado no que está por vir, para que a gente não seja pega de surpresa, irmão. A economia está sendo abalada, as famílias estão sendo abaladas, os conceitos morais estão sendo abalados, entendeu? As inversões do certo e do errado está sendo abalado. Lembra de Isaías 5? Está sendo abalado. O que é para ser mel torna-se amargo, e o que é para ser amargo se torna-se mel. Estão trocando valores, estão trocando a mentalidade. Ah não, nós estamos em um mundo moderno, então nós temos que mudar também a nossa mente. Nós temos que aceitar tudo que é proposto nessa geração, nessa modernidade. Então o que tem acontecido é uma estratégia, uma maquiagem de coisa certa, parecendo que é boa, parecendo que é certa, parecendo que é correta. O que a palavra de Deus diz? Para o homem tem planos, tem propósito na mente, no coração do homem, que se parece bom, se parece correto, se parece certo, mas o final dele é o quê? Destruição e morte. Você entendeu por que Deus está preocupado com nós? Para que a gente não caia. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele está aqui nos exortando, nos instruindo, nos disciplinando para um tempo melhor. Sempre os pensamentos de Deus a nosso respeito sempre é de paz, e o final que Ele tem para a gente sempre é de vitória, de ser vitorioso mesmo a qualquer circunstância que venha nesse mundo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?